Então, virando a página, nós temos essa atividade aqui, né? Começa aqui, onde está escrito dengue, e aí tem uma tirinha. O que é uma tirinha? A tirinha, vocês já leram gibis, né? Já viram gibis? Sabe aqueles quadrinhos que tem no gibi? A gente chama também de tirinha, tá? Aqui eu tenho uma tirinha sobre a dengue. Vamos ler essa tirinha, ó. Tá meio pequenininho, mas eu vou ler junto com vocês. Vamos começar então. Aqui, o que eu tenho nessa tirinha? Eu tenho um monte de pneu velho, não tenho? Que tá meio abandonado. Tá escrito assim na frente: sem água parada. Depois, na frente dos pneus velhos, eu tenho uma caixa d'água. Tá escrito assim: caixa d'água com tampa. Tá certo, né? Caixa d'água tem que estar com tampa. E os pneus também não pode ter água parada no meio, não é verdade? Por quê? Se tiver com água, se tiver a caixa d'água destampada, o que pode acontecer? O mosquito da dengue pode ir lá e colocar os ovinhos, né? E aí desses ovinhos vão sair outros mosquitos da dengue, né? Muitos mosquitos. E aí na frente eu tenho também um vaso, né? Um vaso de flor. E olha o que tá escrito aí na frente: areia. Quer dizer que então no pratinho desse vaso tem areia. Será que o mosquito da dengue vai lá colocar os ovinhos na areia? Não, né? Porque ele só vai colocar ovinhos se tiver o quê? Água parada, né? Então, tudo ok aqui. E aqui eu tenho finalmente o mosquito da dengue, né? Que eu chamo de Aedes aegypti. Esse mosquito esquisito aqui. E ele fala assim, ó. Vamos ler aí o que ele tá falando. Pô, eu tenho família. Olha só, né? O que ele quer dizer com isso? Pô, eu tenho família. Ele quer dizer o seguinte: como é que ele vai colocar os ovinhos dele na onde não tem água parada? Como é que ele vai procriar, ter filhotinhos, se não tem água parada? Se todas as pessoas estão fazendo certo, né? Se elas não estão deixando água nos pneus, não estão deixando a caixa d'água destampada, estão colocando areia nos pratinhos das plantas, né? Ou xaxim, né? A gente chama esses pratinhos de xaxim. Elas estão fazendo tudo certo. Então, o mosquito, coitado, o que vai acontecer com ele? Ele não vai criar mais filhotinhos, né? Isso significa que se ele não botar os ovinhos e não nascer filhotinhos, a dengue não vai existir. Então, é muito importante. E aí, ele não vai ter família, né? Então, é muito importante que a gente faça isso que está aqui, né? Tome todos esses cuidados aqui. Então, vamos lá. Aí embaixo da tirinha tem o número 1. E aí tem uma pergunta, né? Vamos lá, ó, junto comigo, lendo aí. O texto acima é um anúncio, uma notícia, uma tirinha. Onde que eu vou marcar o xizinho? 2. O assunto principal do texto é o texto. O que ele tá falando, né? Qual que é o assunto? Ele tá falando o que para nós? Ele tá falando o ciclo do mosquito Aedes aegypti. Ele tá falando sobre o combate ao Aedes aegypti. Ou ele tá falando das doenças causadas pelo Aedes aegypti? Ele tá falando do que aqui? Qual dessas está certa? O ciclo? O combate? As doenças? Ele tá falando sobre as formas de se combater, né? Que são não deixar água parada em pneus, não deixar a caixa d'água destampada, não deixar água parada nos xaxinhos das plantas, né? Então, qual que eu vou marcar aqui?
atividade deste texto é informar sobre a dengue, mostrar como combater o Aedes aegypti de forma humorística e depois transmitir uma notícia. Então, esse texto aqui serve para quê? Para informar sobre a dengue, falar sobre a dengue, né? O que é a dengue, como que pega, ou para mostrar como combater, né, esse mosquito de uma forma engraçada, né? Tá falando aqui, não tá? Porque já pensou, o mosquito não fala, né? E aí ele tá falando aqui, pô, eu tenho família, né? Se vocês fizerem tudo certinho aí, como é que eu vou ter uma família? Como é que os meus filhotes vão nascer, né? Transmitir uma notícia. Uma notícia não é, né? Porque aqui não tá dando nenhuma informação sobre nenhum assunto, né? Então aqui, qual é a resposta certa? Marca o xizinho também, aí no parêntese, tá? 4. Você sabe quais doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti? Cite-as. Então, quais doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti? Aquele vídeo que vocês viram antes, né, sobre o mosquito da dengue, fala que o mosquito transmissor da dengue também é transmissor de outras 2 doenças. Quais são essas doenças? Zika e chikungunya, né? Então, ele transmite dengue, zika e chikungunya. 3 doenças, ok? Agora, do outro lado aqui, ó, onde eu tenho essas figuras aqui, tá? Vamos lá. Tem o 1 na frente, né? Porque agora vai começar a falar sobre o mosquito e as outras doenças, né? Que ele transmite. Porque ele não transmite só a dengue, ele transmite a chikungunya e a zika vírus também, né? Já pediu pra gente falar aqui na 4 sobre essas outras doenças. Então vamos lá. Marque um X naquilo que devemos fazer para evitar o nascimento do mosquito transmissor da dengue. Então eu vou marcar com um X, tá? Aqui nesse primeiro, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um pneu com água parada, eu tenho garrafas velhas com água parada dentro, né? Então, marque com X aquilo que devemos fazer para evitar. Eu vou marcar um X aqui, aí aqui eu tô jogando água fora. Eu tô fazendo certo? Eu vou marcar um X aqui, não vou? Porque eu não posso deixar água parada também dentro de garrafa. Eu tenho que jogar fora, então eu vou marcar um X, né? E aqui, areia. Eu tenho que colocar areia no chachinho das plantas para não deixar água parada? Sim, porque a areia vai absorver a água, né? Então eu vou marcar um X também. E aqui, eu tenho que deixar a garrafa velha, né, com água lá no quintal da minha casa? Não, né? Por quê? Porque a garrafa, ela tá cheia de água, vai vir um mosquitinho e colocar os seus ovinhos aí. Então, esse aqui eu não vou marcar, né? Porque eu não tenho que fazer isso. Eu só vou marcar o X aonde eu tenho que fazer o correto, né? Que é jogar água fora, que é colocar areia no chachinho da planta, né? E aqui, eu vou guardar as garrafas de boca para baixo? Sim, é uma ideia legal essa, né? Por quê? Porque também não vai ficar água parada aqui se a garrafa tiver ao contrário, né? Então, eu vou marcar um X aqui também. E esse daqui,
eu tenho uma caixa d'água, é uma caixa d'água destampada. Ó o mosquito vindo aqui, ó, em direção a ela. Isso eu não posso fazer, né? Então, não é correto, eu não marco o X, tá? E essa última figura, olha só, eu tenho caixa d'água tampada, né? E tenho aqui uma sacola ou um saco de lixo fechado, né? Tá tudo certo aqui nessa imagem? Tem como acumular água aqui? Será que tem como? Não tem, né? Então aqui também tá certo, eu vou marcar um X, ok? O 2 agora. Observe no quadro abaixo os nomes das doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e responda. Então, aqui, eu tenho as 3 doenças, né, que nós vimos no vídeo e que eu comentei com vocês. Quais são as doenças que ele transmite? Dengue, zika, chikungunya, né? Aqui tá pedindo para vocês escreverem a letra inicial, dengue. Começa com qual letra? Letrinha D de dado, né? Então, vou colocar a letra D aqui. E aqui, o número de letras da palavrinha dengue. Vamos contar quantas letrinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. Eu vou colocar o número 6 aqui, tá? Zika. Qual é a letra inicial? É o Z. Então, eu vou colocar o Z aqui, né? E contar quantas letrinhas tem? 1, 2, 3, 4. Coloco o número 4 na frente. Depois, chikungunya. Chikungunya. Esse nome é um nome que veio de outra língua, chikungunya. Então, ela tem esse som de X, ó. Chikungunya. Mas não se escreve com X, porque veio de outra língua, não veio da língua portuguesa. Então, eu vou escrever, ela vai começar com CH. Esse som sh vai ser o som não do X, mas do CH. E qual que é a primeira letrinha que começa? É o C, né? Então, eu vou colocar o C aqui. E aqui, em número de letras, vamos contar. Quantas letras tem chikungunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letrinhas. Eu vou colocar o número 11 aqui. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar no particular, tá ok? Lembrando de tirar a fotinha depois que a atividade estiver pronta, para eu marcar presença. E aqueles que estão um pouco atrasados, né? Tem alguns aluninhos que ainda estão um pouco atrasados. Por favor, tomem cuidado, tá? Não deixe acumular muita coisa, porque senão depois fica mais trabalhoso e mais difícil para vocês, tá? Então, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Beijão, tenham um bom dia e até amanhã.